Boa tarde, meus irmãos. Vamos, na continuidade do trabalho do Centro Espírita Seara de Jesus, estudarmos tópicos do livro lançado recentemente pelo Divaldo Pereira Franco, uma obra que foi editada pelo espírito de Miranda, Manuel Miranda, que traz a visão do plano espiritual sobre o que está acontecendo no mundo inteiro nessa pandemia do Covid-19. Esta obra é um chamamento a uma profunda reflexão do que está acontecendo entre nós. E essa obra é extremamente importante porque nós vamos conhecer, saber o que está acontecendo no plano espiritual enquanto nós estamos vivendo no planeta Terra. No mundo de regeneração, qual é a ideia desses autores, espiritual e o encarnado, Divaldo? É que nós possamos estar ciente do que está acontecendo. Na contracapa tem um resumo muito bom que já nos leva ao entendimento desta obra. Nos diz: no rumo do mundo de regeneração, estamos no início das grandes transformações e fenômenos próprios que demonstram chegados tempos, anunciado pelas Escrituras e confirmados pelos imortais. Então, o que está acontecendo no Brasil, em Criciúma, no mundo, já estava previamente determinado na evolução do planeta Terra como uma grande casa, uma grande família. E essas advertências já vinham há milhares de anos para que nós tomássemos consciência. Infelizmente, o homem tomou outro rumo, buscou poder, buscou a questão do domínio sobre os mais fracos. Aí continua para nós, nesta obra, tragédias de todo tipo sacode o mundo físico, agora atormentado pela pandemia do Covid-19, demonstrando a fragilidade do ser humano no pedestal das suas ilusões. Olha só. Então, as tragédias físicas, os maremotos, as enchentes, toda essa movimentação do planeta Terra se faz necessário porque o nosso planeta ele não é exatamente redondo e nem exatamente equilibrado. Ele está há milhares de anos buscando a sua posição e nessa mexida física mexe com toda a estrutura. Mas o mais importante não é a estrutura física do planeta Terra, e sim o estágio de evolução do seu povo. E como nos fala que o homem ainda está no pedestal das suas ilusões, achando que é o dono do mundo, que tudo passa por ele e que ele tem poder para tudo. E não entendendo a missão que nós temos de prepararmos esse mundo para as próximas gerações. E, quiçá, nós mesmos vamos reencarnar no planeta Terra. Então, nos continua a lição. Esse vírus é fatal, ao mesmo tempo facultando a necessidade de amor e solidariedade entre as criaturas para a sobrevivência do caos. Então, nós só vamos superar esse caos através do amor, da prática da fraternidade e da prática da caridade. Mais cruel do que uma guerra, a pandemia, em que ela ceifará centenas de milhares de vidas, umas em razão do natural progresso no processo de mudança moral do planeta para o mundo de regeneração, outras que deverão partir para o exílio após o período de convalescença nas respectivas comunidades às quais se vincula. Então, tem duas finalidades essa pandemia. Primeiro, está levando para o plano espiritual pessoas que já cumpriram a sua parte, que precisam realmente ir para o plano espiritual. E é uma prova
muito dura para os seus familiares, porque a pandemia ela é mortal. Esse vírus, em pouco tempo, ele ceifa vidas de pessoas, principalmente agora de jovens, que infelizmente começou atacando os mais idosos, que tinham outros problemas de saúde. E os jovens se sentiam bloqueados, blindados, e não é a realidade. A realidade, hoje sabemos, até pelas estatísticas dos hospitais, aqui de Criciúma mesmo, que a maioria são jovens. Aí, questionados, onde é que pegaram o Covid? Foi na escola? Foi trabalhando? Não, não, eles assumem. Foram nas baladas, nas aglomerações na praia, nos sítios. Então, ninguém está imune a esse vírus. Então, nós precisamos agora entender que isso vem para que nós possamos mudar o nosso modo de vida. Nós temos que nos libertar do homem velho, buscar a consolação, buscarmos a nossa salvação. Por quê? Muitos de nós encarnados vão desencarnar compulsoriamente, independente dos seus interesses. Por quê? Eles estão atrapalhando. São aqueles espíritos ainda que estão lutando pelo mal. E esses espíritos, a bem da humanidade, serão segregados, levados para umas colônias para convalescer. Depois eles serão encaminhados para um planeta inferior ao planeta Terra. Essa é a lei da evolução dos homens. Nesta obra, narrada pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, nós acompanharemos a jornada empreendida por dezenas de grupos de espíritos benfeitores que estão trabalhando por nós no plano espiritual. Eles vêm em caravana nos hospitais, nos nossos lares, desde que nós os chamamos pela prece. E quem está no comando de todo esse processo é o espírito de Ismael, que é o governador do planeta Terra. Pensando no prefácio dessa obra, esse espírito buscou em duas perguntas do Livro dos Espíritos, na 791, aonde Allan Kardec perguntou à espiritualidade superior: a civilização se depurará um dia de modo a fazer que desapareçam os males que haja produzido? Porque essa obra foi escrita praticamente há 200 anos. E a resposta dos espíritos: sim, quando o moral estiver tão desenvolvido quanto a inteligência. Ou seja, o homem desenvolveu-se intelectualmente, a sua inteligência, a tecnologia, mas esqueceu a parte moral. Ainda nós estamos na infância da moralização do planeta Terra. Então, no momento que nós equilibrarmos a evolução moral com a evolução da inteligência, do conhecimento, nós seremos, efetivamente, já um planeta melhorado. E na pergunta seguinte, continua: por que a civilização não realiza imediatamente todo o bem que poderia produzir? Porque os homens ainda não estão dispostos a alcançar esse bem. Então, tudo passa pelo nosso livre-arbítrio. Ser feliz não depende de ninguém, depende de nós mesmos individualmente. Se nós buscarmos a nossa melhora diuturnamente, nós vamos expandir essa melhora dentro de casa, através da prática da caridade, da paciência, da tolerância, respeitando as pessoas ao nosso derredor, deixando que cada um siga a sua jornada, não impondo nada a ninguém, respeitando também o livre-arbítrio de cada um. Nesse prefácio, a civilização terrena alcançou um nível de alto valor no que diz respeito à tecnologia, às conquistas do conhecimento. Veja bem. Então, o plano espiritual reconhece que
a civilização evoluiu muito. Nós temos aparelhos, tecnologia, nós vamos para outros planetas, nós nos comunicamos em toda parte do mundo simultaneamente. Então, todos esses eventos, através da evolução do conhecimento, da inteligência do homem, é claro que foi por inspiração do plano espiritual. Então, cabe nós fazer um bom uso. E aí nos lembra, da onde que nós viemos? Nós viemos das furnas sombrias. O que são furnas? São realmente aqueles buracos que existem lá longe nos umbrais, aonde estão incrustados aqueles espíritos ainda estão revoltados, vibrando no ódio. Mas, como Deus é justo e bom, nos dá a oportunidade de reencarnarmos. Então, muitos saíram das furnas sombrias e foram para os apartamentos, as casas de luxo, verdadeiras fortalezas. Para quê? Para prolongar a existência física prazerosa. Então, sempre buscando, através do egoísmo, o seu melhor, o seu conforto. A ânsia de domínio na política, na sociedade, na economia, infelizmente, tem facultado condutas insanas e desonestas. Nós assistimos diariamente a ação da justiça, da polícia, prendendo pessoas, grupos de pessoas, entidades que estão se valendo dessa pandemia, da miséria dos outros, para enriquecimento ilícito. Se eles soubessem o resgate que eles vão ter, eles com certeza não fariam isso. Porque eles agindo dessa maneira estão levando as massas desaventuradas para a miséria absoluta. Se eles estão enriquecendo de forma ilícita, estão prejudicando alguém. Essas pessoas, principalmente a classe política, se lesse aquela obra Getúlio Vargas nos Dois Planos, que conta a história dele, e que ele esteve reencarnado no Brasil junto com um político, Carlos Lacerda, para se reconciliarem de vidas passadas. Este livro seria uma grande lição, mas nem todos querem aceitar a verdade. As crianças amadurecidas precipitadamente, sem viverem a infância, logo são iniciadas nos prazeres sem a ternura dos pais atentos e famílias vigilantes. Então, esta obra também aborda a situação das crianças. Está nos chamando a atenção. Está fazendo um convite à reflexão. Nós, outros pais, avós, professores, educadores, precisamos abraçar as crianças, assumir a responsabilidade da educação, não deixá-las correr, dar total liberdade. Não. As crianças, nós sabemos pela literatura espírita, que até os 7 anos elas estão muito mais vinculadas ao plano espiritual do que ao plano da Terra. E é nesse período que elas aprendem. Então, é nesse período que elas precisam saber quem são os pais, qual é a função dos pais. Eles têm que ser enquadrados. Amar, dar liberdade é ótimo, mas liberdade com responsabilidade. Aí a gente pergunta, uma criança de 5, 6, 4 anos tem consciência, discernimento do que é as questões sexuais, uso da droga? Claro que não. Elas precisam ser conduzidas, e se não aprender dentro de casa, na rua não vão aprender. Então, o que acontece? Estão enveredando pelas drogas e pelo sexo desvairados. Em seguida, passou essa fase, já entra na adolescência e já acho que sabe tudo. Qual é o pai, qual é a mãe que já não viu um adolescente lhe dizer: eu sei o que eu faço? O pai e a mãe estão ultrapassados. Crianças, a gente vê criança nessas filmagens,
nessas baladas clandestinas, nós encontramos crianças 13, 14, 15, 16 anos, sem máscara, bebendo, se relacionando. Isso realmente vai dar o quê? Um adulto totalmente desregulado, fora da realidade. Ele vai antecipar uma vida de sofrimento. Essas crianças precisam ter atenção dos pais. Vamos conversar, dialogar. A televisão não vai ensinar nossos filhos, pelo contrário. As novelas estão aí, elas colocam situações como normais, o relacionamento sexual entre adolescentes. Há pais passivos demais, dizendo que eles não tiveram liberdade, agora os filhos podem ter. Não, não. Os pais têm que despertar a responsabilidade para o estudo, para o comportamento, para a alimentação, para o relacionamento sadio. Então, não devemos nós nos omitirmos na educação dos nossos filhos. Tem uma obra extraordinária que trata, dá um ensinamento, dá uma lição de moral para nós, Criança Índigo, que conta quem são essas crianças que estão vindo ao mundo, como devemos agir. Divaldo também aborda com muita propriedade esse tema da criança índigo e também se fala da criança cristal. Então, os pais têm que se prepararem para educar os filhos. Nós não podemos simplesmente lavar as mãos. Nós temos que assumir, porque nós seremos cobrados pela nossa consciência quando um filho nosso vai ser preso, vai estar envolto na prostituição, vai estar envolvido em drogas. Nós seremos chamados à responsabilidade perante a justiça dos homens e perante a justiça de Deus. Um outro tema que esse livro aborda, os idosos. Os idosos, em quase desamparo total, são internados em asilos esquecidos pelos familiares, levando-os à fatalidade do investimento a caminho da morte. Quem trabalha, visita ou faz alguma atividade em asilo, vai ver que realmente viram, muitos deles, um depósito de pessoas. Recentemente fomos num asilo que é particular, que o governo não ajuda absolutamente em nada, que essa casa é mantida por doações de instituições, de pessoas. Lá tem internos que foram largados há anos, mais de 15 anos, e sequer recebeu uma visita de um parente. Então, vejam, meus irmãos, a nossa responsabilidade. Todos nós seremos idosos, todos nós, não tem jovem nenhum que dá graça a Deus se ele chegar à fase de ser idoso. Então, as outras pessoas que têm condições precisam entender que, sem dúvida, são turbulentos os dias da atualidade, em que, genericamente, vem desaparecendo o sentido existencial, dando lugar ao pessimismo e à violência, com a destruição do ser integral. Joana de Ângeles tem uma série de livros psicológicos que trata do ser integral. São obras maravilhosas que nos levam a refletir, a conhecermos como ser humano. Ser integral, nós como pessoa física, como espírito, mas não só nós individualmente, nós, ser integral, por estarmos integrados na sociedade, praticando a caridade, auxiliando os mais necessitados, fazendo a nossa parte, instruindo aquelas pessoas que não têm conhecimento. E nós, espíritas, graças a Deus, temos o conhecimento da nossa responsabilidade. Porque a doutrina espírita quebrou paradigmas,
sempre nos ensinou a amar a Deus sobre todas as coisas e a si mesmo, e amar o próximo. Nessa mesma proporção, se nós amar a Deus, o próximo e a nós mesmos, nós chegaremos mais facilmente no que nós chamamos de felicidade. Então, cabe a nós buscar o conhecimento através da leitura. E essa obra é extraordinária. Aqui eu só trouxe tópicos para despertar o interesse nessa obra. É uma obra que nos faz refletir, nos faz chorar, porque nós vamos encontrar um chamamento de como nós, muitas vezes, estamos perdendo tempo. Nós estamos numa zona de conforto, onde nós só nos preocupamos com nós mesmos. Achamos que estamos no direito de levar a vida conforme nós queremos. Deixa a vida nos levar. Isso não. Isso é uma música, uma poesia. Nós temos que conduzir a nossa vida e aquelas pessoas que estão ao nosso derredor. Eu rogo a Deus Pai a sua proteção a toda a humanidade. Eu rogo a Jesus Cristo, governador do planeta Terra, a Maria de Nazaré, ao Espírito de Ismael, governador do Brasil. Rogo os mentores espirituais do Seara de Jesus, aos nossos mentores, nossos anjos da guarda, proteção, assistência, para que nós possamos ter uma situação melhorada conforme o nosso merecimento. Que nós possamos ter dias melhores, se assim nós fizermos merecer. Uma boa tarde a todos. Muito obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Dando continuidade ao nosso estudo doutrinário da tarde de hoje, esta segunda parte dos nossos estudos nós fazemos utilizando o Livro dos Espíritos. Para os nossos irmãos que estão acompanhando pela primeira vez a nossa live, o Livro dos Espíritos marca o nascimento da doutrina espírita. Ele foi lançado em 18 de abril do ano de 1857, na França. Allan Kardec compilou nessa obra 1019 perguntas e respostas, perguntas feitas por médiuns e respondidas por espíritos de luz. A questão que nós vamos estudar hoje é a questão 257. A questão 257, ela é uma questão bastante ampla, porque, na verdade, ela resultou de um estudo, de muitos estudos e pesquisas feitos por Kardec, Allan Kardec, e pelos médiuns do século XIX, porque até então se pensava que quando o espírito deixa o corpo físico, o corpo da matéria, cessaria, então, com a morte, com o desencarne, as dores, os sofrimentos da criatura, do ser humano. Mas, a partir do momento que Kardec, junto com os médiuns da época, empreende uma série de pesquisas e observações sobre esse fenômeno do pós-morte, ou da continuidade da vida num outro plano, eles acabam percebendo que o sofrimento e a dor, muitas vezes, acompanham o espírito depois do desencarne, depois que nós deixamos o nosso corpo físico. Então, a partir destas observações e destas pesquisas, Kardec, então, resolve sistematizar essas observações e pesquisas na questão 257, que é uma questão, para os meus irmãos e irmãs terem uma ideia, ele deu um nome para essa questão de ensaio teórico sobre a sensação dos espíritos. É um texto longo, de 5 páginas e meia, que foi esse estudo, então, iniciado pela nossa irmã Lúcia, no estudo doutrinário da semana passada, da quinta-feira da semana passada. Então, retomando um pouquinho da questão 257, iniciada pela nossa irmã na semana passada, esse ensaio, então, sobre a sensação dos espíritos, escritos por Kardec, ele começa falando do corpo como instrumento da dor,
Depois ele fala da alma, que tem a percepção da dor, mas que, na verdade, essa percepção não é da alma, é apenas um efeito. E depois ele vai para o estudo, então, do perispírito, né? E por que que ele se detém mais, né, em escrever sobre o perispírito, né? Porque o perispírito desempenha um papel muito importante em todos os fenômenos espíritas, né? Então, corpo, alma e perispírito. Então, ele começa esse ensaio de pesquisa, resultado dessa pesquisa, falando de corpo, alma, mas se detém mais no perispírito, como instrumento, então, de estudo. E ele vai dizer, o perispírito nada mais é, então, como a gente já estudou, o laço que une o espírito à matéria, ao corpo físico. Então, o corpo físico tem sensações. Essas sensações estão localizadas nos órgãos, que fazem parte, servem, né, de canais, então, de sensações do corpo. E ele chama atenção, nesse início desse ensaio, para que a gente não confunda as sensações do corpo com as sensações do perispírito. São coisas diferentes, diz ele. Então, liberto do corpo, o espírito pode sofrer, mas esse sofrimento não é corpóreo, embora também não seja exclusivamente moral. A dor que nós sentimos quando desencarnamos, na condição do espírito, a dor que nós sentimos não é uma dor física propriamente dita, mas é um sentimento íntimo. A dor, diz ele, não está localizada e não é produzida por agentes exteriores. É mais uma reminiscência da realidade. Claro que eu estou sintetizando ao máximo a parte já apresentada pela irmã Lúcia na semana passada. E ainda nessa parte inicial, Kardec fala sobre a morte, né? E as sensações e muitas ilusões que nós temos como espíritos desencarnados com relação à dor e sofrimento. Então ele diz, a experiência nos ensina, por ocasião da morte, do desencarne, que o perispírito se desprende mais ou menos lentamente do corpo, né? E esse tempo de desprendimento do perispírito do corpo depende de uma série de fatores, que ele vai explicar aqui na sequência. Ele vai dizer também que durante a vida, o corpo, o nosso corpo físico, material, biológico, recebe impressões exteriores e expressões exteriores e transmite essas impressões exteriores ao espírito por intermédio do perispírito. Então, o perispírito sempre como intermediário, né, entre a nossa alma e o nosso corpo físico. Uma vez morto, o corpo nada mais sente, visto não haver nele nem mais espírito e nem mais perispírito. Claro que aqui eu procurei sintetizar de uma forma muito simples a parte apresentada pela irmã Lúcia na semana passada. Vamos agora, então, continuar o nosso estudo da questão 257, né, que integra, então, esse estudo teórico feito por Kardec. Diz ele, as sensações agradáveis, como as desagradáveis, são transmitidas ao espírito pelo perispírito. Então, o perispírito é um laço que une o corpo e a alma e o corpo, né? E o perispírito, como agente de transmissão dessas sensações, ele age na alma e age no espírito, né? Então, na condição de vivos e na condição de desencarnados, encarnados e desencarnados, porque vivos nós estamos sempre. O que muda é a nossa condição corpórea ou a nossa condição espiritual. Então, diz Kardec, ora, se o espírito puro é inacessível a umas sensações, deve ser igualmente em outras sensações. Sim, responde ele,
sem dúvida, com relação às que provêm unicamente da influência da matéria que conhecemos. Os sons dos nossos instrumentos, o perfume das nossas flores, não causam ao espírito nenhuma impressão. Então, para a gente poder ter claro, a matéria física, bruta, material, os sons, o perfume, tudo isso que ele cita como exemplo, não causa nenhuma impressão ao espírito. O espírito é a alma que já está desencarnada. Mas, no entanto, diz Kardec, o espírito experimenta sensações íntimas. Então, as coisas materiais, som e perfume, não causam nenhuma impressão. Mas o espírito experimenta sensações íntimas, de um encanto indefinível, das quais não podemos fazer a menor ideia, porque a esse respeito somos quais cegos de nascença diante da luz. Sabemos que essas sensações íntimas, elas existem, mas por que meios elas se produzem? Ele pergunta. E Kardec responde, aí se detém a nossa ciência. Então, tem coisas, né, que eles se perguntavam como observadores e pesquisadores e saberiam que mais adiante, continuando as pesquisas e as observações, que vão aparecer depois nas outras obras da codificação kardeciana, espírita, essas respostas irão aparecer. Mas, nesse momento, ainda não. Continua Kardec. Sabemos que no espírito há percepção, sensação, audição, visão, que essas faculdades são atributos de todo ser, e não, como no homem, de uma parte do ser. Mas, ainda uma vez, de que modo o espírito tem essa sensação, essas audições, visões e etc. Ele diz, não sabemos. Não sabemos. Então, se sabe que o espírito tem percepção, sensação, visão, audição, mas como ele as tem, nesse momento ainda não se sabe. Os próprios espíritos não têm como nos informar sobre isso, pois a nossa linguagem não foi feita para exprimir ideias que não possuímos. E aí ele exemplifica. Assim acontece com os selvagens, cuja linguagem, por falta de termos, não tem palavras para traduzir as nossas artes, as nossas ciências, inclusive as nossas doutrinas filosóficas. Falta linguagem para os espíritos nos explicar como essas coisas se dão. Dizendo que os espíritos são inacessíveis à impressão da nossa matéria bruta, diz Kardec, nós queremos falar, obviamente, dos espíritos iluminados, dos espíritos muito elevados, cujo envoltório etéreo, ou seja, cujo perispírito não tem analogia na Terra, o que não acontece com os nossos espíritos menos elevados. Nesse caso, com envoltório etéreo, com perispírito mais denso. Nesse caso, espíritos menos evoluídos e, consequentemente, com perispírito mais denso, esses percebem os nossos sons e odores, mas não por uma parte limitada de suas individualidades, como quando encarnados. Então, espírito desencarnado, mesmo não muito elevado, mesmo assim, eles conseguem ter uma percepção de odor e de som muito melhor, mais amplo, mais elevado, do que quando estavam no corpo físico. Poder-se-ia dizer, diz ele, que neles, que nos espíritos,
nesses espíritos não muito evoluídos, as vibrações moleculares se fazem sentir em todo o ser e lhe chegam assim ao senso comum, que é o próprio espírito, embora de modo diverso, e talvez com uma impressão também diferente, o que produz uma modificação na percepção. Embora ouçam o som da nossa voz, eles nos compreendem sem o auxílio da palavra falada, apenas pela transmissão do pensamento. Então, os espíritos conseguem saber o que passa na nossa cabeça, o que nós estamos pensando, sem a gente precisar verbalizar nenhuma palavra. Basta que nós pensemos, porque pensando, eles já conseguem captar o nosso pensamento. Em apoio ao que dissemos, ao fato de que esta compreensão é tanto mais fácil quanto mais desmaterializado está o espírito. Ou seja, quanto mais evoluído é o espírito, mais ele vai conseguir captar o que nós estamos pensando. Quanto à visão dos espíritos, ela não depende da nossa luz. A faculdade de ver é um atributo essencial da alma, para quem a obscuridade não existe. Contudo, sua visão é mais extensa, mais penetrante nas que são mais purificadas. Ou seja, os espíritos enxergam através de qualquer barreira física, né? Pode ser uma chapa de 1 metro de ferro, pode ser uma coluna de cimento, de tijolo, de concreto, né? Não existe obstáculo para a visão, né, de um espírito desencarnado. É isso que Kardec está dizendo. Agora, quanto mais evoluído esse espírito, mais ele vai ter a sua visão ainda mais penetrante, mais ampla, né, mais potente. A alma, o espírito, diz Kardec, tem, pois, em si mesma a faculdade de todas as percepções. Agora, preste atenção no que ele vai dizer na sequência. Na vida corpórea, ou seja, quando nós estamos no corpo físico, as nossas percepções são suprimidas, eliminadas, destruídas ou dificultadas pela grosseria do nosso corpo físico. Na vida extracorpórea, ou seja, quando a gente desencarna e está na condição de espírito, essa supressão ou essa dificuldade, ela é cada vez menor à medida que se eteriza o envoltório semimaterial. Ou seja, quanto mais evoluído o espírito, mais o seu perispírito vai ser etéreo, vai ser fluídico. Consequentemente, quanto mais evoluído o espírito, mais o perispírito dele vai ser etéreo, fluídico, com maior capacidade de perceber as coisas. Aurido do meio ambiente, o perispírito, ou seja, esse envoltório, varia de acordo com a natureza dos mundos. Então, o perispírito depende muito da natureza dos mundos. Ele explica na sequência, acho que vai clarear um pouco melhor para nós. Ao passarem de um mundo ao outro, os espíritos mudam de envoltório, mudam de perispírito. Como nós mudamos de roupa. No inverno nós usamos umas, no verão usamos outra, né? Então, quando o espírito muda de mundo espiritual, ele também muda de perispírito. E o perispírito depende do mundo para onde ele vai, aonde ele vai estar. Quando os espíritos, essas almas desencarnadas, vêm nos visitar, e essas almas desencarnadas são espíritos muito elevados, eles se revestem do perispírito terrestre. Então, as suas percepções se produzem como dos espíritos comuns do nosso mundo. Mas todos eles,
inferiores ou superiores só ouvem e sentem o que querem ouvir e o que querem sentir. Sem possuírem órgãos sensitivos, porque o corpo fica aqui com seus órgãos, então, sem possuírem órgãos sensitivos, os espíritos podem, à vontade, tornar ativas ou nulas as suas percepções. Apenas uma coisa eles são forçados a ouvir: os conselhos dos espíritos de luz, dos espíritos bons. Isso eles não têm faculdade de escolher se vão querer ouvir ou não. A vista do espírito é sempre ativa, mas eles podem se tornar invisíveis uns para os outros. Conforme a categoria que eles ocupam, de mais ou menos evoluído, eles podem se ocultar daqueles que são inferiores a eles, mas eles não podem, abre aspas, se esconder daqueles que são superiores a eles. Continua Kardec. Nos primeiros instantes que se seguem à morte, a visão do espírito é sempre turbada e confusa. Aclara-se, vai clareando, vai melhorando, à medida que o espírito se desprende do corpo físico e pode, então, adquirir a nitidez que tinha durante a vida física, corpórea, independente da possibilidade de penetrar nos corpos que nos são opacos. Então, após a morte do corpo físico, nós adquirimos, sim, a capacidade de ver, a visão de enxergar, né? No início, como diz ele, essa visão ainda é turvada, é confusa, né? É meio dificultada no início. Mas à medida que nós, como espíritos, vamos nos desprendendo do corpo material, biológico, físico, essa visão vai sendo recuperada, como nós tínhamos quando nós ainda estávamos no corpo físico. Quanto à extensão do espírito, através do espaço indefinido no futuro e no passado, depende do grau de pureza e de elevação do espírito. Então, a extensão de cada um, no futuro e no passado, através do espaço que não tem limites, depende do grau da nossa pureza e da nossa elevação. Para terminar essa partezinha, porque a gente não vai conseguir terminar essa questão, porque ela é muito ampla, diz Kardec, objetarão talvez que essa teoria nada tem de tranquilizadora. Pensávamos que, uma vez libertos do nosso grosseiro envoltório, acreditava-se que, liberto do nosso corpo físico, instrumento das nossas dores, não sofreríamos mais. Era isso que se acreditava antes. Mas, diz ele, eis que nos informais, ou seja, os espíritos informam a Kardec e os médiuns de que ainda sofreremos, visto que, de uma forma ou de outra, sempre haverá sofrimento. Assim, podemos ainda sofrer, e muito, e por longo tempo, mas podemos também não sofrer, até mesmo desde o instante em que deixamos esta vida corpórea, né? Então, nós vamos ter que parar aqui, né? Na semana que vem, na próxima quinta-feira, outro irmão ou irmã dará sequência, né, ao estudo feito por Kardec, na questão 257, esse ensaio teórico sobre a sensação dos espíritos. Ainda tem, né, uma boa parte aqui para nós estudarmos e fazermos a nossa reflexão. Bem, concluído essa parte doutrinária, nosso estudo doutrinário dessa tarde, nós vamos agora ao momento do passe. Os médiuns escalados para a tarefa do passe já se encontram em suas casas durante o dia todo, em oração, para esse momento, então, do passe.
Então, vamos agora, nesse momento, nos concentrar ainda mais, elevando os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, à espiritualidade amiga, rogando ao Pai Criador, Deus Pai, nosso Pai Criador, a Jesus, mestre amigo de todas as horas, querido Pai e querido irmão. Rogamos a vós que derrame sobre nós todos, espíritos encarnados e desencarnados, a vossa luz, a vossa paciência, o vosso amor, o seu bálsamo, que pacifica os nossos corações e as nossas almas, que tranquiliza os nossos sentimentos, que nos ajuda, com a alma serenada e o coração em paz, continuarmos a nossa jornada no mundo físico ou no mundo espiritual. Importante é que sigamos numa ou noutra condição da vida, cumprindo a missão que cada um de nós assumiu, Pai amado, para convosco nesta existência. Então, rogamos ao Pai que derrame sobre todos nós bênçãos de amor, de luz, de paz e de saúde. Nós todos, num momento de pandemia, tão precisados, Pai, da tua luz e das tuas bênçãos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita, Pai amado, sempre a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos todos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixe, Pai amado, cairmos em tentações, mas livra-nos da prática de todo e qualquer mal, pois teu o reino, o poder e a glória, ontem, hoje e sempre. Que assim seja. Em nome de Deus, de Jesus, de Oswaldo Melo, mentor espiritual da nossa casa, de toda a espiritualidade amiga que dirige e coordena os trabalhos da nossa casa, agradecemos e encerramos o nosso estudo da tarde de hoje. Que as bênçãos do Mestre Nazareno permaneçam sempre na vida de cada um de nós. Que assim seja.